Pedro deixa o tribunal e, antes mesmo de ir embora, presencia uma cena que muda completamente os rumos do julgamento. Escondido, ele vê Ademir se aproximar de Tom e realizar um pagamento logo após o depoimento prestado contra Adriana. Naquele instante, um sorriso surge em seu rosto. Finalmente ele encontra uma oportunidade para ajudar Adriana e desmascarar todos aqueles que mentiram durante o processo. Sem perder tempo, Pedro segue seu plano. Ele procura Helenice, esposa de Tom, mostra as fotos que acabou de tirar e revela uma suspeita gravíssima. Segundo ele, Tom recebeu dinheiro para mentir diante do juiz. Para comprovar tudo, Pedro pede ajuda para conseguir acesso aos extratos bancários do marido dela. Enquanto isso, todos ainda comentam os acontecimentos do dia anterior. Durante a audiência, Tom havia prestado um depoimento cheio de acusações contra Adriana. Além disso, Pedro, que estava atuando como testemunha de acusação, surpreendeu a todos ao defender a inocência da jovem. Diante do juiz, Pedro declarou que Adriana possuía as qualidades mais nobres que uma pessoa poderia ter. Segundo ele, sua honestidade era admirável e rara nos dias atuais. Pouco antes de o magistrado tomar uma decisão sobre o destino de Adriana, Pedro observou atentamente Tom e teve uma ideia brilhante. Ele se aproximou de Kleber e cochichou algo em seu ouvido. Logo em seguida, Kleber pediu a palavra. Meritíssimo, a defesa solicita um recesso de 24 horas. Acreditamos que existe uma nova prova capaz de inocentar nossa cliente. Ademir ficou revoltado. O protesto. Esse caso já foi longe demais. A sociedade precisa de uma resposta imediata. Mas o juiz manteve a calma. Se existe uma prova capaz de inocentar a ré, não custa esperar mais um dia. Protesto negado. Pedro sorriu discretamente para Ademir. Pela primeira vez, sentia que estava vencendo uma batalha importante. Após a audiência, todos deixaram o tribunal. Ademir encontrou Tom na cafeteria do fórum e os dois conversaram longe dos demais. Você foi excelente, elogiou Ademir. Fez exatamente tudo o que combinamos. Tom respondeu sem qualquer remorso. Para prejudicar Adriana eu faria até de graça. Mas nós tínhamos um acordo, não é? Ademir deu uma risada. Claro que sim. Estou fazendo o Pix agora mesmo. Sem que eles percebessem, Pedro observava tudo escondido. Ele registrou o momento em várias fotos e murmurou para si mesmo. Chegou a hora de derrubar o castelo de mentiras do Ademir e salvar a Adriana desses abutres. Mais tarde, em casa, Helenice discutia com Tom sem imaginar que o marido realmente havia recebido dinheiro. Como você pôde ir até aquele julgamento para mentir sobre a Adriana? Você pode ter destruído a vida de uma pessoa inocente. Tom debochou. Ah, claro. Agora você quer me convencer de que a Adriana é inocente? Conta outra. Helenice ficou indignada. Se ela for condenada, eu nunca vou conseguir te perdoar. Irritado, Tom abriu a porta. Vou sair. É melhor do que ficar ouvindo você reclamar. Ele bateu a porta e foi embora. Sozinha, Helenice desabou. Meu Deus! Por que ele odeia tanto a Adriana? Pouco depois, Pedro chegou à casa dela. Em lágrimas, Helenice explicou que não entendia o comportamento do marido. Foi então que Pedro revelou a verdade. Eu sei exatamente por que ele fez aquilo. Seu marido recebeu dinheiro para mentir no tribunal. A mulher ficou chocada. Não, isso é impossível. Eu conheço Tom. Pedro mostrou as fotografias. Este é o meu pai entregando dinheiro ao seu marido logo após o julgamento. Se ainda tiver dúvidas, basta verificar o extrato bancário dele. Ao olhar para a mesa, Helenice percebeu que Tom havia esquecido o celular em casa. Ela desbloqueou o aparelho, entrou no aplicativo do banco e ficou horrorizada ao encontrar uma transferência de alto valor recebida poucas horas antes. Tom realmente tinha vendido sua palavra. Revoltada, ela respirou fundo. Tudo bem, Pedro. O que eu preciso fazer para ajudar? Naquele momento, Pedro percebeu que havia conquistado sua principal aliada. Feliz, ele voltou para o escritório e contou tudo para Kleber. Conseguimos a primeira prova que vai destruir os planos do meu pai. Animado, Kleber perguntou qual seria o próximo passo. Pedro então mostrou uma foto de Diná. E agora é a vez dela. Enquanto isso, Diná visitava o luxuoso túmulo de Arthur Brandão. Sozinha, ela chorava de arrependimento. Arthur, por favor, me perdoe. Não existe um único dia em que eu não pense em tudo o que aconteceu. Me desculpe por tudo. Sem que ela soubesse, Pedro observava cada movimento à distância. Que arrependimento é esse, Diná? Depois que ela foi embora, Pedro se aproximou do túmulo, recuperou um objeto que havia escondido ali anteriormente e abriu um sorriso. Esta é minha segunda prova. E a terceira será ainda mais forte. Na manhã seguinte, todos retornaram ao tribunal para a continuação do julgamento de Adriana.
Ademir chegou ao lado de Pilar e fez uma promessa cruel. Vou pedir a pena máxima para Adriana. Se depender de mim, ela ficará décadas pagando pelo que fez. Já Adriana estava completamente desesperançosa. Eu não vejo mais saída. Só um milagre pode me salvar agora. A sala foi se enchendo aos poucos. Familiares, funcionários da mansão e todos os envolvidos compareceram para acompanhar a decisão final. Quando o juiz declarou aberta a nova sessão, Ademir foi imediatamente para o ataque. Ele acusou Adriana mais uma vez e afirmou que todos os depoimentos apontavam para sua culpa. E uma mulher que empurra o próprio marido poucos minutos após o casamento merece a pena máxima. Adriana se levantou revoltada. Eu não fiz nada. O juiz bateu o martelo. Silêncio, dona Adriana. Pilar sorriu, convencida de que a vitória estava garantida. Mas naquele exato instante, algo inesperado aconteceu. A porta do tribunal se abriu. Pedro entrou usando novamente a toga de advogado. E a expressão de todos mudou imediatamente. A porta do tribunal se abriu e Pedro entrou usando novamente a toga de advogado. O silêncio tomou conta da sala. Todos ficaram surpresos ao vê-lo de volta à defesa de Adriana justamente no momento mais decisivo do julgamento. Ademir foi o primeiro a reagir. O que significa isso, Pedro? Você não pode estar aqui. O juiz também demonstrou estranheza. Você não é advogado neste processo. Está atuando como testemunha. Sabe que pode ser punido por isso? Sem perder a calma, Pedro caminhou até a mesa do magistrado e entregou um documento. Meritíssimo, esta é uma autorização assinada pelo desembargador estadual permitindo meu retorno à defesa da Adriana. O juiz analisou cuidadosamente o documento. Enquanto isso, os murmúrios tomavam conta da sala. Adriana observava tudo emocionada. Pela primeira vez em muito tempo, ela voltou a sentir esperança. Pedro explicou que havia apresentado fatos novos ao desembargador, o que justificava sua volta ao caso. Pilar ficou desesperada. Isso não pode estar acontecendo. Ulisses também começou a se preocupar. O que esse garoto descobriu agora? Diná sentiu um frio na espinha. Que provas novas são essas? Autorizado a prosseguir, Pedro iniciou sua defesa. Excelência, nas últimas 24 horas a acusação cometeu uma atitude gravíssima. A principal testemunha apresentada pelo Dr. Ademir foi comprada. A sala inteira explodiu em comentários. Ademir levantou imediatamente. O protesto. Essa acusação é absurda e completamente falsa. O juiz olhou para Pedro. O senhor possui provas do que está afirmando? Sim, meritíssimo. Pedro exibiu a fotografia tirada após a audiência anterior. Esta imagem mostra o Dr. Ademir reunido com Tom logo após o depoimento. Pouco depois dessa conversa, um Pix de alto valor foi transferido para a conta da testemunha. A indignação tomou conta do tribunal. Adriana sorriu emocionada. Eu sabia que o Pedro encontraria a verdade. Pilar ficou furiosa ao perceber o erro cometido por Ademir. Mesmo assim, o advogado tentou se defender. Essa fotografia não prova absolutamente nada. Pedro respondeu imediatamente. Por isso eu trouxe uma nova testemunha. Ademir protestou novamente, mas o juiz autorizou. Pedido aceito. Que a testemunha entre. A porta se abriu mais uma vez. Helenice apareceu. Ao vê-la, Adriana se emocionou. Minha amiga. Enquanto isso, Ademir abaixou a cabeça percebendo que a situação estava ficando cada vez pior. Após prestar juramento, Helenice começou seu depoimento. Conheço Adriana desde a infância. Ela jamais faria mal a alguém. Além disso, descobri que meu marido recebeu dinheiro para mentir neste julgamento. Ademir tentou interrompê-la. E isso é mentira. Mas Helenice retirou alguns documentos da bolsa. Estes são os extratos bancários do meu marido. Pedro entregou os papéis ao juiz. A sala inteira observou em silêncio. Como o senhor pode ver, houve uma transferência de alto valor realizada pelo Dr. Ademir poucas horas após a audiência de ontem. Ao analisar os documentos, o juiz ficou visivelmente irritado. Ademir empalideceu. Pilar e Ulisses trocaram olhares preocupados. A situação já parecia irreversível. Mas Pedro ainda não havia terminado. Com um sorriso confiante, ele apresentou a segunda prova. No telão do tribunal apareceu uma gravação de Diná chorando diante do túmulo de Arthur Brandão. Na gravação, ela pedia perdão repetidamente. Todos ficaram chocados. Diná se levantou imediatamente. Não é nada disso que vocês estão pensando. Pedro explicou que a gravação havia sido feita no dia anterior e demonstrava um profundo arrependimento por algo relacionado à morte de Arthur. O clima ficou ainda mais pesado. Mas havia mais. Pedro então ligou o telão novamente. Os irmãos de Arthur afirmaram que Adriana afastou a família dele.
Porém, agora todos verão o que o próprio Arthur pensava sobre isso. Um vídeo gravado pelo empresário começou a ser exibido. Nas imagens, Arthur afirmava que sempre teve uma relação complicada com os irmãos e que continuava ajudando financeiramente todos eles. Também dizia que Adriana jamais foi responsável pelos conflitos familiares. Ao ouvir aquelas palavras, Adriana começou a chorar. Meu Deus! Parece um milagre. Kleber observava tudo impressionado. O Pedro está destruindo todas as mentiras deles. Pilar abaixou a cabeça sem saber o que fazer. Ademir já estava completamente descontrolado. Foi então que tentou uma última cartada. Excelência, peço a anulação desta sessão. O tempo legal foi ultrapassado e tudo o que aconteceu hoje deve ser desconsiderado. O juiz consultou o relógio. Adriana voltou a ficar apreensiva. Mas Pedro apresentou mais um argumento decisivo. Meritíssimo, parte desse tempo foi desperdiçada devido às irregularidades praticadas pela acusação. Esse período deve ser descontado da contagem oficial. O juiz fez os cálculos. Após alguns instantes, anunciou sua decisão. A defesa tem razão. Ainda estamos dentro do prazo legal. Pedido de anulação negado. O desespero tomou conta dos vilões. Ademir cerrava os punhos. Pilar estava pálida. Diná mal conseguia respirar. Ulisses não escondia o medo. Então chegou o momento mais esperado. Todos ficaram de pé. Adriana fechou os olhos. Sua família segurou suas mãos. O juiz respirou fundo antes de anunciar. Após analisar todas as provas e depoimentos apresentados, declaro Adriana Brandão inocente. O martelo bateu. A sala explodiu em emoção. Adriana chorou de felicidade e correu para abraçar seus familiares. Pedro também se emocionou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele encarava Ademir. Eu consegui vencer meu próprio pai. Mas as surpresas ainda não haviam terminado. O juiz prosseguiu com a leitura da sentença. Considerando as falsas acusações e os depoimentos fraudulentos apresentados neste processo, determino que Dr. Ademir, Diná Brandão, Pilar Brandão e Ulisses Brandão paguem uma indenização de 3 milhões de reais cada à senhora Adriana Brandão. Os 4 ficaram em choque. O quê? Gritou Ademir. Diná entrou em desespero. Eu não tenho esse dinheiro. O juiz manteve sua decisão. Logo depois, Tom também foi condenado a pagar uma multa milionária por ter mentido diante da justiça. Ele ficou arrasado. Vou perder tudo. Enquanto os responsáveis pelas armações recebiam suas punições, Adriana continuava comemorando sua liberdade. Pouco depois, ela correu até Pedro e o abraçou com força. Você salvou minha vida. Pedro sorriu. A justiça finalmente foi feita. E assim terminou um dos julgamentos mais emocionantes da história, com a verdade vindo à tona, os culpados sendo punidos e Adriana recuperando sua liberdade. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Pedro merece nota 10 por tudo que fez para salvar Adriana? Deixe sua resposta nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos e todas as novidades da novela.